honestamente, vamos lá, risco, retorno e liquidez, são os 3 pilares. Começa a investir em fundo imobiliário pelo motivo errado e às vezes vai parar de investir pelo motivo errado. E aí você aplica um conhecimento muito contundente, muito no extremo, você não só espanta essas pessoas, mas você cria nessas pessoas um sentimento de que aquilo ali é algo inóspito, né? Na verdade, as pessoas gostam de contar sempre a parte bonita da história. O que você vê de diferença de uma pessoa comprar um imóvel para alugar, né? Não pensando em investimento, pensando no aluguel, e ela, ao invés de comprar esse imóvel, ela comprar um fundo imobiliário? O que ela teria de ganhos e perdas aí nesses 2 mercados? Legal. Bom, primeiro vamos dar alguns passos atrás aqui. A pessoa que decide comprar um imóvel para morar, ela tem que ponderar várias coisas que estão completamente apartadas do Excel, né? Então, a pessoa que vai comprar um imóvel para morar, ela tem que avaliar a vizinhança, se realmente aquilo ali está adequado àquilo que ela se propõe para a família ou para ela individualmente. Às vezes é um estúdio, né? Então tem que olhar a questão de trabalho, de transporte, para ver como é que é a projeção de carreira. Então, são muitas coisas que não estão no Excel. Então, você está comprando um imóvel pensando, né, na sua família que está crescendo e você precisa de uma área de lazer que faça sentido, ou você precisa estar próximo de determinadas escolas, de atividades extra, né, inglês, esporte, natação. Então, são outros valores. Veja que tudo isso que eu falei não tem nada a ver com Excel, né? Aí, essa decisão, ela não é matemática, ela é uma decisão estrutural familiar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ainda que a família seja você e pequena, informação, mas tem que ser uma decisão nesse sentido, né? Segundo ponto que eu acho que é importante de ponderar é que, às vezes, dependendo do estágio familiar, você tem muitas variáveis que poderão mudar. Então, às vezes é prudente, antes de você tomar uma decisão de compra de imóvel, você fazer um trânsito aí, né? Uma análise aí. Test drive. Assim, porque às vezes você vai ter algumas mudanças no contexto familiar, que se você comprar um imóvel, pode ser que esse imóvel fique pequeno muito rápido, entendeu? Ou esse imóvel fique meio contramão muito rápido para você. Depois de um dado momento na carreira das pessoas, isso é muito difícil às vezes fazer uma pessoa com 22 anos de idade entender, 25 anos de idade entender, mas para uma pessoa de 35, 40 fica mais fácil. Porque nesse começo da carreira das pessoas, as coisas acontecem muito rápido, muito intensamente, e você muda muito rápido uma série de coisas. Depois de um dado momento, sim, as mudanças poderão ocorrer, mas talvez numa envergadura diferente. Ou ainda que ela ocorra, você tem estrutura financeira, familiar e talvez até do próprio trabalho de fazer com que aquela mudança seja ancorada pela própria empresa que está realmente te propondo alguma coisa diferente, talvez uma mudança de cidade, mas tem todo um contexto ali. Então, tudo mais constante, eu sugiro para as pessoas que elas evitem tomar decisões muito contundentes na compra de um imóvel para morar, quando estiver nessa fase inicial, seja pessoal ou familiar, né? Porque as mudanças irão ocorrer de uma maneira mais profunda. Ok, primeiro ponto resolvido. Segundo ponto, do ponto de vista de investimento. Eu acho que a pessoa que se esforça muito para comprar um apartamento, um estúdio, para alugar e ter aquela renda, ela tem que ponderar o quanto de esforço ela teve para comprar aquele imóvel e qual o esforço futuro que ela terá para comprar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, muitas das vezes as pessoas assim, eu compro um imóvel para alocar, viver de renda, ou é melhor eu investir esse patrimônio no fundo imobiliário. Poxa, numa carteira de fundos imobiliários. Numa carteira de fundo imobiliário. Olha, honestamente, vamos lá, risco, retorno e liquidez, são os 3 pilares. Você ter um imóvel locado, ainda que seja um estúdio bem localizado numa capital, você vai ter um imóvel, um locatário, uma região. Esse ativo vai precisar de investimentos ao longo do tempo, seja para reformas internas, como também de estrutura de prédio que você vai ter que pagar lá no rateio. Um ativo que não tem liquidez. Então, aí vamos ao segundo item, retorno. Hoje um imóvel desse, se render bem, vai render 0,5%. E aí a gente tem que discutir se 0,35, 0,40. Então, que você vai ter que pôr imposto de renda, uma série de coisas. Eu estou colocando no meio, já considerando um estúdio que normalmente tem um aluguel melhor, né? Melhor. Então você vai ter até um pouquinho mais, mas você tem que pagar imposto de renda.
né? Aí você tem que colocar os custos desse imóvel que invariavelmente vai ficar vago ou não. Ah, mas esse imóvel nunca fica vago. Tá, mas ele nunca fica vago, mas ele precisa de investimento. Nunca é um tempo muito grande. É, exato. E às vezes você vai precisar de investimento nesse imóvel. Então você tem que deixar isso claro. E outro ponto é a liquidez, né? Então, se você precisar... Nem total, nem parcial. Né? E o quarto ponto que não está contando aqui é se um imóvel desse custa, 300, 400, 500 mil reais. Que seja menos, que seja mais, depende da capital, né? Mas qual o esforço desprendido que você vai ter que ter para comprar um segundo? É muito grande. É muito grande. Quanto tempo leva para você comprar um E segundo? se você está pensando em comprar à vista, né? Porque Então, o primeiro eu tenho o valor, ok, comprei à vista. O segundo eu não tenho. Um financiamento... É isso que eu ia falar. E não o faz quinto, sentido. que eu acho que você acabou entrando no quinto ponto aqui, que eu acho que é o mais perigoso, mais oculto. Que é aquela pessoa que não tem todo o dinheiro, compra financiado e fantasia na cabeça dele que eu vou pegar o aluguel daqui para pagar a prestação dela. Ele faz uma engenharia financeira Gênios da engenharia financeira. Ele faz uma engenharia gigantesca e ele cria uma situação que supostamente é favorável e pode até ser, mas o resultado líquido de tudo isso no médio e longo prazo é mínimo. E ele coloca uma valorização do imóvel, que esse imóvel vai valorizar muito. Tá, e daí, às vezes né? Pelo sentimento que eu comentei ali de ter o imóvel, né? Exatamente. Agora, qual é o ponto? Agora eu vou fazer o lado ao contrário. O grande ponto é que quando você vai para o fundo imobiliário, aí que começam os problemas. Por quê? Você olha para esse estúdio que você deixou de comprar e alguém fica falando para ele que você comprou por 200 mil na planta e hoje está valendo 300, não sei mais o que, tudo. Escuta essa história todo dia. É o famoso e daí, né? Porque assim, e daí, né? E daí porque o fundo imobiliário, ele não tem essa marcação a mercado como tem lá na cabeça da economia real. E aí a pessoa fica com aquele sentimento de que fez um mau negócio. E aí, de novo, começa a investir em fundo imobiliário pelo motivo errado e às vezes vai parar de investir pelo motivo errado. Porque ele veio pelo fundo imobiliário, porque ele achou que ia valorizar igual o estúdio que ele comprou na planta. Ele achou que ele ia ter a mesma previsibilidade de uma renda fixa tradicional. Ele achou que ele fosse ter o potencial de ganho. Aí ele começa a fazer uma salada. Aí volta na sua primeira pergunta do nosso bate-papo aqui. A questão de objetivo e tal. Mas aí você vê, isso não é objetivo, isso é conhecimento. É o que eu trabalho muito às no vezes início. O objetivo estava certo. O objetivo às vezes estava certo. Ele queria alguma coisa que te desse segurança, ele queria alguma coisa que desse renda, ele queria uma certa estabilidade, tudo bem, mas ele não agregou o conhecimento especificamente de como é que funciona o fundo imobiliário. Então ele fez tudo errado. E às vezes se frustra, e a frustração vem daí. O objetivo, às vezes, implicitamente estava certo. Então, quando eu vejo, como você falou, né, que você dá as mentorias, consultorias, eu acho que às vezes o que falta é justamente você dar o conhecimento, agregar um conhecimento para que essas decisões fiquem mais possivelmente alinhadas não só com o objetivo, mas com a escala de valores dessa pessoa. E volta um pouquinho na sua segunda pergunta, das pessoas que ficam opinando o tempo todo sobre fundos imobiliários, sobre etc. Às vezes, na ansiedade de querer o engajamento, na ansiedade de querer dar uma opinião, contundente ou não, ela se esquece que por detrás você tem milhares de seres humanos que não são profissionais da área, não são investidores, né, profissionais, ou estão começando ali, né? Se eu te der alguns números aqui, você vai se surpreender. Eu faço isso há 6 anos e não me exponho desse jeito. Exato. Esses quase 3 milhões de investidores, o ticket médio é 50 mil porque você tem uma massa pequena que tem muito capital e puxa essa média. Se você pegar a mediana, o número é muito menor. Tá? É muito menor. Tá? O último número que eu vi era alguma coisa perto de 3 mil reais. Então o que isso quer dizer? São pequenos poupadores. Que estão migrando ali da poupança, da renda fixa. E aí você aplica um conhecimento muito contundente, muito no extremo. Você não só espanta essas pessoas, mas você cria nessas pessoas um sentimento de que aquilo ali é algo inóspito, né? Para você, eu acho que eu usei a palavra correta aqui, me perdoem aí. Tá certo. Para se investir. Então, veja, às vezes acaba, como eu sempre falo, às vezes algumas pessoas, na ansiedade do engajamento, acabam fazendo gol contra. Então você tem que tomar muito cuidado quando você resolve se posicionar com relação a uma classe, ainda mais quando você é especialista,
Porque às vezes, na ansiedade do engajamento, você faz gol contra. Na ansiedade de ter uma thumb muito legal, um título muito legal, né, um bait, um clickbait lá muito legal, você acaba fazendo um gol contra. Você acaba fazendo um gol contra, porque você está criando um ambiente que talvez não seja tão fértil o suficiente. Mas, de novo, isso faz parte do desenvolvimento da indústria de qualquer área, não é só de investimentos, de qualquer área. Então, hoje, como a internet deu voz a todo mundo, isso é normal, né? E agora, para concluir a terceira parte da pergunta, o que eu gosto? Eu gosto de você, em algum momento, ter que decidir por ter um imóvel para ter a sua família ali. E se você escolher viver de aluguel, tá tudo bem, desde por que exemplo, seja, vivo de aluguel. desde que seja uma decisão familiar. Não adianta você falar que você tem lá uma esposa, 2, 3 filhos, vive de aluguel, mas a sua esposa está chateada com você porque ela queria decorar o apartamento do jeito que ela gosta, mas ela não quer fazer porque não é dela. Isso não é bom. É a roda da vida, né? Então você tem que ter uma... Agora tem famílias em que está tudo bem com relação a isso. Não ter uma decoração ou decorar um apartamento que não seja seu, tudo bem. Então, gente, de novo, por mais que vocês queiram buscar... Não tem certo e errado. O problema da sociedade de hoje ela quer ela é binária, ela quer e não é assim que as coisas funcionam, entendeu? Então, assim, eu falo muito que hoje o restaurante self-service, ele é meio como a prateleira do mercado financeiro, democrático, né? Você vai lá colocar aquilo que você gosta mais ou menos. Se você gosta mais, eu gosto mais do feijão do que o arroz. Tem pessoa que vai gostar mais do arroz do que o feijão, tá tudo certo. Eu gosto dos dois. Não, sim, mas eu gosto mais de ver o feijão do que o arroz. E não tá certo ou errado, né? De repente, que tipo de carne que você gosta? Mais bem passada, mais mal passada, com um pouquinho mais de tempero ou não? Sabe, você vai balanceando aquilo ali, né? E vai ter o espaço para você misturar o doce com o salgado. Tem gente que gosta de pegar, eu gosto particularmente de pegar uma bananinha e colocar junto ali com a comida para dar um eu gosto também, tem gente que não gosta de jeito nenhum, tem gente que vai pegar e colocar mais a pimenta ali. Então essa é a beleza do mercado. E quando você quer colocar como certo e errado, você acaba mais atrapalhando do que ajudar. Então, as famílias que vão querer se decidir pelo aluguel, tudo bem. Mas agora vamos lá. Matematicamente falando... Aí entra no... É perigoso. Muito possivelmente que você vai ficar nessa ideia do fundo imobiliário. Porque você tem um yield, de 0,8%, 0,9%, você tem liquidez, você tem diversificação. Dependendo da forma que você trabalha a sua carteira, você consegue 1%, né? Aceitando alguns riscos com mais conhecimento. Dá para trabalhar com Exato. Então, assim, por esse ponto. Agora, eu vou trazer aqui uma sementinha. Eu gosto do bom imóvel comercial. O problema dele é bolso. Como é que compra? Um bom imóvel comercial não é a saleta. Como é que você vai acessar? E às vezes custa 1 milhão. Não é o mais, né? Não é aquela saletinha num prédio comercial lá que tem um monte de gente com aquele... Eu não sou de Goiás, mas deu um exemplo, nem de Goiânia, deu um exemplo de um local aí onde teria um imóvel desse. Não, assim, não vou saber te dizer, mas assim, tem vários prédios comerciais, assim, que enfim... centro. Você tem vários prédios, não vou dizer específico, porque às vezes nesse prédio comercial você vai ter algumas lajes também, tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aquela saletazinha de 50 metros quadrados que tem não é isso que nós estamos falando. 20 igual no mesmo andar, não é isso. Mas o que eu quero dizer é assim, se você consegue comprar uma excelente esquina numa cidade ou num bairro em que você tem projeção para construir uma boa bandeira de um restaurante ou de uma boa bandeira de uma farmácia, uma boa bandeira de um mini mercado, o problema é o custo disso. Quantos que nos ouvem aqui, quantos de nós temos espaço para comprar um imóvel desse? Entendeu? Tem gente que compara, por exemplo, assim, o fulano de tal, ele não investe em fundo imobiliário. Quando você vê, o cara tem condições de comprar terrenos gigantescos no entorno da cidade, construir galpões, tem contatos comerciais privilegiadas. Não, eu nem diria isso, mas ele tem contatos comerciais, acesso a pessoas que realmente vão comprar para fazer um mini depósito de transporte, por exemplo, de cargas, de logística, trabalhar com logística. de materiais químicos, de alimentos, etc. Então,
É outro mundo dessas pessoas, não é o mundo do que a gente está falando aqui. Então, de novo, há um entendimento, na minha visão, uma comparação Deturpado. completamente deturpado. Quer ver outra? Pessoas, por exemplo, que têm áreas que de repente podem ser loteadas e ele entra como permutante. Pensa, Quantos quem que tem? Você tá Eu no, particularmente nem conheço. você está no marco zero do mercado imobiliário, que é justamente pegar uma área, uma gleba, E transformar num num vetor de loteamento. crescimento da cidade, lotear aquilo ali, vender por um múltiplo muito maior. Mas quantas pessoas ou compraram, ou herdaram, ou tiveram a oportunidade... Difícil. Muito difícil. Ah, mas eu tenho condições de chegar num loteamento e comprar 80 lotes num loteamento lá de 500, 600, sei lá. Eu vou comprar 50 lotes e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Meu amigo, quantas pessoas têm dinheiro para comprar 50 lotes de uma vez? Agora, você comprar tudo financiado lá naquela inflação mais 1% da construtora lá, da incorporadora, tudo. Quando você coloca isso na matemática... Não fecha. Não fecha. Aí a pessoa acha que fecha porque ela só conta a parte bonita da história. Eu já conversei com pessoas que falam assim, não, eu comprei um lote por 20 mil, vendi por 150 mil. Quantos anos? Aí você começa, quanto tempo depois? Quanto que você gastou lá? A pessoa Quanto que você pagou gosta de juros? muito do palco, né? O bastidor ninguém mostra. Exato. Na verdade, as pessoas gostam de contar sempre a parte bonita da história, né? Então, quanto que foi o custo de carrego de tudo isso se você tivesse feito uma A aplicação? pessoa não faz a conta. Aí no final ela pode até ter ganho, não estou discutindo. Mas um ganho foi muito menor do que ela falou para todo mundo. Com certeza. Entendeu? Então, assim, acho que o mais importante hoje é as pessoas terem um pouco mais de discernimento, de saber separar uma coisa da outra.